Oi gente, esse é mais um vídeo do canal Lilian Reage. No vídeo de hoje eu quero saber ainda mais sobre o verso de Bach. Pra quem não sabe, tô fazendo uma sequência de vários vídeos reacts sobre o anime. Tô super surpresa com o personagem que já conheci, que foi o Jirohama. Vou deixar a playlist dos vídeos que eu já reagi e caso queiram mais, pode comentar aqui embaixo que eu vou fazer também. Mas no vídeo de hoje eu quero reagir ao filho dele. Um confronto lendário, que falaram que foi super épico, que todo mundo gostou, e eu não vi ainda, então quero reagir a Piccolo versus Bach. Bora lá pra reação? E essas foram algumas das minhas reações ao longo do vídeo. Assiste que tá muito bom, bora lá pro react. Piccolo é um predador de dinossauros que sobreviveu ao meteoro que extinguiu os maiores predadores que habitaram no nosso planeta, os próprios dinossauros, conservado numa formação rochosa de salina. Depois de centenas de milhões de anos, ele acordou na era atual. O choque mundial foi enorme. Um predador de dinossauros, o pai da humanidade, estava andando entre nós. Com 2,45 metros e pesando mais de 200 quilos e crescendo a... Caramba, ele é um ogro. 2,45 metros, mais 240 quilos. Cada dia mais e mais. Piccolo abalou a era atual. Para se alimentar, ele não comia comida humana, ele predava, mas Piccolo não caçava qualquer humano ou qualquer animal. Se há milhões de anos atrás ele predava dinossauros, ele exigia predar um oponente tão digno quanto os próprios dinossauros. E após longos períodos de jejum, Piccolo aguardava oponentes na arena subterrânea, um lugar que ele sabia e sentia que encontraria oponentes dignos. E se lá o resultado... Ele quer comer gente? É isso? O resultado fosse a morte, e se o morto fosse devorado, aqueles que constantemente frequentavam aquele ambiente não fariam qualquer represálias. Lá Hetsukayo foi derrotado e perdeu sua perna, Katsumi Orochi foi derrotado e perdeu seu braço, Jack Hama foi derrotado e perdeu parte do seu rosto. Assim Bach, o campeão da arena, se interessava em lutar com o predador de dinossauros, que abalava seu mundo. Porém, quando ele vai até a arena, Piccolo apenas o observava, não tinha qualquer ataque ou ferocidade. Então como Bach começaria? Ele não sabia, ele se sentia desconfortável, ele pegava, se sentava e refletia. Como e quando eu vou iniciar? Muito tempo se passava, Bach se levantava e o encarava em tom de provocação e dava um tapinha na cara de Piccolo, o predador. Corajoso ele. Bach era arrastado para o outro lado e segurava o rosto de Piccolo, em tom de carinho, em tom de agradecimento. Finalmente havíamos começado. Só que dessa vez não era um combate por comida, era um combate por orgulho. Pessoal, não sei se vocês sabem, mas quando você leva um tapinha no rosto, isso irrita bastante. E com Piccolo não foi diferente. Rapidamente, Bach o jogava no chão, com poucos golpes. Na arena vazia, chegava Hanayama, Hetsu e Tokugawa. Eles observavam o predador no solo e Bach em pé. Com muita frieza, Bach sacava suas bandagens, as enrolava, sacava suas roupas e atacava Piccolo, o predador de dinossauros. Ele perdia a consciência e Bach o pisoteava sem parar o seu rosto. Piccolo se apavorava e fugia, porém Bach não dava tempo e o estrangulava. Piccolo se irava. Caramba, esse Bach é bem forte. E entendia que Bach o golpeava para matar. Ele corria com Bach nas costas. Pela arquibancada ele subia e até o ponto mais alto e se jogava a mais de 30 metros. Bach percebia a situação e notava tudo. Ele sabia que a pancada iria doer demais, mas ainda assim ele não queria soltar. Ele queria sentir a dor. Eles colidiam na arena, mas se levantavam. Hetsu e Hanayama diziam que apenas Piccolo deveria ter sobrevivido àquela queda. Como Bach, um garoto tão leve e pequeno, estava em pé. Porém, galera, Bach havia tomado dano. A pressão do impacto havia esmagado seus órgãos internos. Quando ele iria cuspir sangue, ele engolia o sangue para evitar uma hemorragia. Ele se sentia carregando uma rocha gigantesca nas suas costas. Piccolo percebia que Bach estava com dor e ele chegava pertinho e não atacava. Ele não queria um oponente fraco. Bach questionava o porquê dele não querer atacar. Piccolo se ajoelhava como se fosse uma oração e tentava pôr a mão em Bach em tom de cuidado, como se ele fosse algo frágil. Bach ficava puto e golpeava sua mão. Sangue jorrava, ele gritava: "Não ore por mim." Bach esperava ele se levantar.
Piccolo preparava um soco, porém, galera, quando ele chega pertinho, ele apenas o tocava e de soquinho em soquinho ele apenas encostava. Baki se irava e Piccolo dançava, era como se Baki não fosse perigoso, era como se ele fosse frágil, então Piccolo golpeava de uma forma que não fosse feri-lo, de uma forma bem cuidadosa. Do nada, Baki virava as costas e saía andando, ele subia as escadas e chegava até o pico mais alto e se jogava de cabeça na arena. Ele caía, a poeira erguia e Baki se sentava, o tom mudava, Baki se levantava, Piccolo começava a ficar confuso. Ele estava acostumado a lidar com presas que, quando feridas, se fingiam de mortos, se escondiam ou corriam, mas Baki, mesmo ferido, optava por tomar dano e se preparava. Nossa, eles são muito fortes, tanto fisicamente como psicologicamente, né? Pelo que eu tô notando na luta. O Baki sofreu uma hemorragia interna, o sangue querer sair pela boca, ele engolir de volta o sangue só pra continuar lutando. Meu Deus. Pro combate, Piccolo compreendia que Baki não era uma presa, e sim um predador. Ele entendia que Baki queria devorá-lo. Baki jogava 3 golpes no queixo, Piccolo caía. Rapidamente ele se levantava, porém o queixo é o lugar ideal para nocautear, pois chacoalhava o cérebro. Os efeitos de 3 golpes limpos nessa região apareciam e Piccolo caía novamente. A vida inteira ele jamais havia experimentado tal sensação, ele sempre tomou todo tipo de golpes em cheio e nunca foi afetado, como 3 golpes que resvalou apenas o seu queixo o tombava. Baki havia golpeado no ponto certo e do jeito certo, não era força por força, era um movimento muito utilizado no boxe, movimentos para lidar com queixos fortes, para mexer o cérebro. Piccolo se assustava, técnicas de combate, artes marciais, tudo isso era novidade, algo que não tinha no período dos dinossauros, e na sua frente ele percebia que tinha algo além. Baki relaxava o seu corpo e dava um tapa em Piccolo, sua palma marcava a pele de seu oponente que rolava no chão de dor, e assim Baki jogava vários golpes, como se fosse um chicote. Piccolo se agachava, muito puto, desesperado. Baki parava na sua frente e começava a fazer uma série de katanas das artes marciais chinesas, estilo tigre, estilo falcão, estilo louva-a-Deus, estilo punho do macaco. Nossa, eles sabem então todas as artes marciais? Estilo garra de urso. Baki imitava animais que Piccolo havia predado, ele parava e pensava e fazia um kata que imitava um Triceratops, o dinossauro que mais dava trabalho para um T-Rex enfrentar. Um homem pequeno aparentava pesar como uma rocha, ele se sentia como uma árvore gigantesca, aparentava ter chifres como rochas preparadas para o ataque e para a defesa. O corpo de Baki ia além da ilusão. Tokugawa perguntava como um homem de 1,70 fazia isso. Harayama dizia que mesmo que se ele tivesse 1,80 ou até 2 metros, não dava para imitar um dinossauro de quase 12 mil quilos. Como isso era possível? Heiitsu dizia que era o poder da imaginação. Ele conta sobre a sua derrota para Baki no passado. Ele dizia que no pós-luta, ele foi até o lugar onde Baki se preparou para enfrentá-lo. Havia sangue espalhado por todo o estacionamento, como se fosse uma cena de um filme de terror. Baki havia enfrentado ele mentalmente várias vezes. Baki elevava o shadowboxing a outro patamar, uma técnica de treinamento de outras artes marciais elevada a outro patamar. Baki saltava e copiava um pterodáctilo. Ele é um lutador nato, então. Muito bom. Se envolvia e copiava um T-Rex. Piccolo se chocava, ali na sua frente surgia a fusão de 3 dinossauros, uma besta incomparável, algo que fazia Piccolo recuar, pois ele nunca tinha visto aquilo. Aquele monstro o atacava, sem parar, e jogava Piccolo de um lado para o outro. Piccolo pisava na parede e saltava com uma potência para medir força com dinossauros que pesavam toneladas, porém Baki olhava e decidia tomar o golpe, porém do nada Piccolo voava para trás. E o que tinha acontecido, galera? Baki havia feito um movimento, tirando Piccolo do seu caminho, usando o peso do mesmo contra ele, porém a sensação para um predador de dinossauros foi como se ele tivesse tirado uma mosca de perto, ele se sentia como uma mosca. Das arquibancadas, Piccolo não entendia nada. Heiitsu começava a contar sobre Cassius Clay, mais conhecido como Muhammad Ali, contra Sonny Liston, uma luta pelo cinturão de campeão mundial dos pesos pesados, onde Liston golpeava e Muhammad Ali apenas afagava os golpes.
O ombro de Liston era extremamente danificado. As pessoas comuns achavam que Ali tinha tanta força a ponto de parar o golpe e danificar o ombro de seu oponente. Porém, a verdade, galera, é que quem merecia elogios era a potência de Liston. Com um leve redirecionamento, deslocava seu próprio ombro. Foi essa técnica que Bak usou. A cena voltava e o campeão urinava em 8 cantos da arena. Ali era seu território. Ele era o campeão, não de Ele começou a fazer xixi pra marcar território. Piccolo. Piccolo não era o campeão de lá, ele era. Piccolo saltava irado e parava na frente de seu oponente. Bak caminhava e dizia: chega de truques, vamos lutar como humanos comuns. Sem técnicas, Piccolo golpeava com uma força colossal. Bak aceitava tomar o dano, mesmo tendo técnicas e velocidade para se esquivar. Ele queria sentir um golpe direto, um golpe que matava dinossauros. Bak era esmagado contra o solo e sem ter tempo ele era pisoteado. Bak se defendia e rapidamente se levantava, porém era jogado por mais de 30 metros de altura. Bak pensava: que força incrível! Mas falando em força, como seria Oliver Biscuit versus Piccolo? Eu queria ver essa cena, com toda certeza. Se eles se enfrentassem, eles não fugiriam, eles bateriam de frente um com o outro, sem usar técnicas. Ele olhava para o lado e via Hanayama e pensava: esse cara também mediria forças com ele de frente a frente. Se Oliver e Hanayama foram derrotados por Bak no seu próprio jogo, por que Bak não fazia o mesmo com Piccolo? Ele decidia entrar no jogo de Piccolo. De repente, Yujiro Hama vinha na sua cabeça. Ele pensava: e se a criatura mais forte do mundo lutasse contra Piccolo? Bak caía no chão e começava a se esquivar de todos os golpes, enquanto ele pensava em Yujiro e dizia: eu treinei para enfrentar o maior de todos. Logo, Piccolo ficava cada vez mais simples, ele parecia mais fácil de se esquivar. Nada acertava Bak, pois ele era polido, ele tinha técnica e maestria marcial. Já Se ele se preparou pro pior, se ele se preparou pro mais forte, o que é um cara que tão forte, né, mas não tanto quanto o que ele se preparou. Muito bom. A Piccolo era brutalidade, zero polimento. Hetsu pensava: que polimento marcial absurdo. Ele pensava: Orochidopo, o tão aclamado deus das artes marciais, ou Gouki Chibukawa, um grande figurão do mundo das artes marciais, ou até meu mestre, Kaku Kaiô, o soberano do Kenpo chinês. Será que esses três conseguiriam fazer esses movimentos? Bak brincava e Piccolo se apavorava. Ele não conseguia tocá-lo. Bak golpeava as partes íntimas do predador de dinossauros. Piccolo gritava e rolava de dor. Afinal, Bak havia golpeado o único órgão exposto, o único órgão protegido por uma fina camada de pele, os testículos. Bak observava e esperava. Piccolo levantava e mudava sua feição. Era ódio puro. Ele começava a se transformar. Sua musculatura aumentava. Ele é gigante. Drasticamente, uma cicatriz antiga por todo o seu tórax e costas surgia. E o que havia acontecido? Aquilo lá, galera, era uma cicatriz da mordida em cheio de um T-Rex e não havia matado o Piccolo. Um T-Rex, pessoal, exercia mais de 6 toneladas na mordida, pressão suficiente para esmagar um carro. Com os dentes afiados, essa pressão seria fatal para qualquer humano comum, porém Piccolo não era comum. A mordida em cheio de um T-Rex não o matava. Ele continuava a se transformar e a verdadeira forma de... Um dinossauro mordeu ele e ele viveu. Meu Deus, imagina então para derrotar ele. De Piccolo aparecia. Tudo era normal, aquilo não era um humano. Hetsu contava que aquela forma revivia as batalhas antigas de Piccolo. Suas partes fortes ficaram mais fortes ainda, seu corpo ia para outro patamar. Bak sorria e adorava. Piccolo batia e Bak pensava: não vou me esquivar. Ele defendia e era jogado para longe. Rapidamente Piccolo colava e golpeava. Bak chutava seus braços. Porém o Bak debochava e falava: que cara de espanto é essa, Piccolo? E ele falava como se Piccolo estivesse pensando: golpeei esse baixinho e ele não foi jogado pra longe, né? Bak dizia que a época moderna tinha artes marciais, onde apenas força bruta não era tudo. Tem técnica. Ele havia combinado poder, velocidade, estamina e experiência.
Baki era um dos ápices das artes marciais modernas. Piccolo golpeava com os dois punhos, Baki defendia, chutava e o cortava. Técnica e habilidade venceriam aquele monstro. A técnica que ele lapidou ao longo de toda a sua vida. As técnicas milenares viviam em seu corpo. A técnica que a humanidade desenvolveu ao longo da história. Piccolo chorava desesperado e emanava uma aura. Ele lembrava de seu passado, ele enfrentou dentes, garras e chifres por toda a sua trajetória. Porém, 3 auras surgiam, 3 novas experiências recentes. Hetsu era como garras, Katsumi era como dentes e Jack Rama era poderoso como chifres. 3 vítimas que faziam parte da história de Piccolo. Piccolo golpeava e Baki pensava: eu poderia se esquivar, porém eu quero entrar no seu território. Antes de ser acertado, Baki contra-atacava e pensava: ele não se defende ou se esquiva. Piccolo chorava, mas não parava de bater, porém o contra-ataque de Baki vinha de novo e de novo. Hetsu contava que 2 pugilistas, por mais fortes que eles sejam, por mais sinistro que um deles seja, por mais resistente que seja seu pescoço para suportar golpes, todo tipo de castigo, contra-ataques são fatais. Quando nocauteado, até o pescoço de Piccolo, que parecia uma rocha, se nocauteado, ele ficaria indefeso como um bebê. Ele conta sobre George Foreman, que dizia que ele tinha tanta potência que comparavam seus golpes a absurdos, até contavam que ele era capaz de derrotar um elefante. Ele era o maior nocauteador de sua época. Porém, um dia ele enfrentou um campeão mais fraco, se chamava Muhammad Ali. Ele golpeava como um fantasma, rápido demais, apenas trabalhava com contragolpes, e George Foreman e inúmeros outros foram uma das suas vítimas. Que legal isso, o criador ele faz menção e referências a lutas que realmente aconteceram e traz isso pro anime, muito bacana. Eu pensava desesperado: os dentes que tentaram me devorar foram quebrados pelos meus punhos, as garras que tentaram me cortar foram espremidas pelas forças das minhas mãos. Cada inimigo, por mais mortal, por mais pesado ou gigante, foi derrotado por mim. Piccolo era soberano, o mais forte ao longo de toda a história. Dinossauros eram jogados e esmagados, porque agora ele era encurralado. Seu poder e tamanho era inútil. Ele fugia de um lado para o outro em velocidades absurdas, porém Baki o seguia com uma facilidade extrema. Mais e mais, sem parar. Piccolo chorava e se desesperava. O orgulho mantido por milhões de anos caía no chão. Baki caminhava e se ajoelhava na sua frente. De repente, ele estendia seus punhos. O combate retornava, mas agora era diferente. O orgulho de Baki se negava a deixar ele usar técnicas marciais. Se Piccolo era o mais forte, ele o venceria no seu próprio território. Porém, quando eles trocavam golpes, o instinto de sobrevivência de Piccolo fez o homem pré-histórico usar uma técnica marcial e arremessava Baki de cabeça no chão. Baki já estava desgastado de golpes anteriores, o resultado foi ele nocauteado no chão. Piccolo chorava e sentava desolado. Ele havia recorrido a uma arte marcial. Ele se sentia culpado por descumprir o compromisso dos punhos tocados. Um compromisso para ver quem que era o mais forte. Na plateia, Tokugawa perguntava para Hetsu e para Hanayama: o que vocês acharam da luta? Quem venceu? Hetsu dizia que aquela pergunta era boba, pois Piccolo era o único agora capaz de acabar com a vida de Baki, que estava no chão. Então a vitória era dele, isso era óbvio. Tokugawa dizia que compreendia e perguntava a opinião de Hanayama. Ele dizia que pensava totalmente diferente. Técnicas e habilidades foi algo que o mais fraco criou para vencer o mais forte. Você treina, você molda e você esculpe. Suas habilidades vão a outro nível até você conseguir vencer o mais forte. Piccolo nasceu forte e ele foi encurralado. Baki o levou ao desespero. Por isso que para ele, Baki era o vencedor. Hetsu e Hanayama eram 2 monstros, 2 referências em seus respectivos mundos, e ainda assim eles pensavam diferentes. Baki é levado numa maca, porém quando os primeiros socorros chegavam, Baki não estava mais lá. No ponto mais alto do prédio, Baki ia até Piccolo, que estava totalmente desolado, deprimido, e Baki perguntava se ele poderia visitá-lo de vez em quando. Daquele combate, uma amizade. Ficaram amigos. Essa foi a luta de Baki contra Piccolo, uma luta que ocorreu antes de Baki contra Yujiro. Essa luta serviu como preparatório para o Baki enfrentar o Yujiro, galera. Enfim, meus amigos, mais um vídeo vai chegando ao fim. Se vocês gostaram, eu conto com seu like. Se não gostaram, um dislike, não tem problema. Meus amigos, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.
Nossa, gente, tô surpresa. Que luta sangrenta, difícil, super com reviravoltas. Uma hora o Piccolo, eu pensava que ele ia derrotar o Baki, e depois eu falava, não, o Baki com certeza vai derrotar o Piccolo. Aí eu falei, o que será que é mais forte? E esse foi meu questionamento mesmo. Nossa, mas o Piccolo é gigantesco. 2,45 metros, se não me engano, 240 quilos. É óbvio que ele vai acabar com o Baki, eu pensei, né? Ele é gigante, ele é um monstro. E lutava ainda com um dinossauro. É um cara muito forte. Mas até eu ver o Baki lutando. Que cara habilidoso, totalmente dedicado. Pelo que eu entendi, ele foi treinado para lutar contra o pai, que eu já conheço, que é o Yujiro Hama, e é um personagem super forte. Então eu imagino como foi o treinamento de Baki, né? Deve ter sido super difícil também. Gostei muito da luta, muito, muito mesmo. Não esperava esse final. Achei que um dos dois ia morrer, mas pra minha surpresa eles ficaram amigos. Que bom, né? Então agora eles estão aliados, dá pra eles se unir e bater em alguém, pelo jeito. E quero saber mais sobre o Piccolo também, achei ele um personagem super interessante. Quero saber mais sobre Baki, como ele foi treinado, como ele foi criado para ser tão forte assim, com uma estatura tão pequena, para derrotar um cara gigante. Tô curiosa sobre isso. E é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo react do canal. Pra quem quiser que eu veja outros vídeos sobre o anime de Baki, outros confrontos lendários, só deixar aqui abaixo que eu vou ler tudinho, tá bom? Um beijo, até logo!